investigação e por aí vai. É isso aí, isso. Rodrigo. Vamos falar da COP30 também? O presidente Lula disse hoje que é um momento de impor uma nova derrota aos negacionistas climáticos. Ele estava fazendo uma crítica não só ao Donald Trump, mas os líderes globais, né, que rejeitam a agenda ambiental. É realmente o negacionismo, assim, na veia. A gente está vendo tudo isso acontecer, acabamos de ter exemplo até aqui no Brasil, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o presidente Lula discursou sobre isso na abertura da COP, lá em Belém. A gente vai ouvir essa fala e volta para chamar o nosso convidado. Vamos lá. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. A gente vai chamar aqui o presidente do Conselho do Instituto Terra, que é o Juliano Salgado. Juliano, boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite, muito obrigado por me receber. Juliano, a gente agora estava trazendo essa fala do presidente Lula, uma fala muito forte a respeito dos negacionistas, e acho que é importante, quero te ouvir sobre isso, e também aproveitar para te ouvir sobre esse contrassenso, né, que os países que estão também na COP30 e falando, ainda bem, contra o negacionismo, também, por outro lado, muitos ainda investem, por exemplo, em combustíveis fósseis, né, em poluidores. Então, há um contrassenso também muito grande nessa COP de uma maneira geral. A gente vai sair com algo de mais concreto? O que a gente pode tirar, pelo menos até agora? É claro que a COP ainda vai durar 2 semanas. Mas a gente vai sair com algo de mais concreto pela sua avaliação? Olha, eu acho que a grande questão ambiental hoje, ela não é exatamente pautada pela COP. A COP, claro, os governos se reúnem, os governos passam acordos, tentam trazer soluções para melhorar a situação, mas na verdade, e aqui eu queria fazer referência a essa fala do presidente Lula, que eu achei muito boa, as populações, nós brasileiros, nós temos aqui a oportunidade de trazer para o debate quais são os valores, em que sociedade nós queremos viver. Nós temos aqui uma experiência muito forte, o Instituto Terra atua no Vale do Rio Doce, onde nós temos um programa gigantesco de transformação da agricultura. Nós estamos trazendo árvores para o pasto, para a agricultura, o pé total da cultura ambiente, daquilo que nós herdamos dos nossos pais, nossos avós. Mas quando nós somos capazes de trazer o debate de uma forma despolarizada para a população, e que a população é capaz de entender quais são as questões, as soluções que são possíveis, ela opta pelas soluções de luta contra o clima, ela opta pela solução em prol da ecologia. Então, eu acho que essa fala está muito acertada, porque essa polarização hoje é que nos impede de ter um debate racional, inteligente, construído e de envolver a população no que precisa ser feito, que é uma mudança dos nossos valores. Juliano, só voltando para a fala, bem-vindo mais uma vez, né? Voltando aqui para a fala inicial da Gabi, o que a gente pode esperar depois de 2 semanas, ao final, né, de 2 semanas da COP30, por exemplo, com a ausência dos Estados Unidos, e aí não é a ausência do Trump, é a ausência dos Estados Unidos, não tem delegação na COP30, ao contrário de outros países que não mandaram a sua principal liderança, a China, mas mandou delegação. Mas o que se pode esperar ao final dessas 2 semanas? Diretrizes para o mundo, redução das emissões, o que a gente vai ter um documento final que vai apontar em que direção? O que você pode trazer para a gente como perspectiva aí para daqui a 2 semanas? Olha, é um paradoxo que essa ausência dos Estados Unidos, na verdade, é provavelmente uma sorte para a COP poder chegar com soluções possíveis. Na hora que, alguns anos atrás, tentou se decidir de planejar a saída da energia por combustíveis fósseis, né, carvão, né, houve uma pressão muito forte dos Estados Unidos nas negociações para que isso não aconteça. E os Estados Unidos têm um histórico de negociar, um país com muito poder, com poder financeiro muito grande, e de pressionar as negociações para essas negociações não darem certo. Então a gente tem aqui uma possibilidade real, desta vez,
de ter alguma resolução que permita um conjunto dos países presentes conseguir andar em outra direção. E aqui eu quero voltar também a uma fala que o presidente Lula fez, mas que eu acho fundamental, né? A presidência da COP faz essa fala também, que é a ideia da gente poder ter um roadmap, uma direção, construir uma forma da gente começar a sair, né, da dependência ao petróleo, da dependência às energias fósseis. Chico. Juliano, você tocou num ponto interessante aí quando você falou que o seu projeto, né, o Terra, consegue chegar com um discurso despolarizado. Talvez essa discussão esteja muito contaminada o que a gente vive no Brasil, né, da esquerda com a extrema-direita e tal. Agora mesmo nessa tragédia do Paraná, eu vi muita gente em rede social, assim, gente ligada à extrema-direita, negando que tenha, inclusive, havido um tornado. Primeiro, nega que haja qualquer ligação com mudanças climáticas e, segundo, nega as imagens, nega a morte. Então, qual a melhor maneira, já que você citou esse caso de Minas Gerais, para chegar no povão mesmo, chegar nas camadas mais populares com esse assunto? Com proteção ao meio ambiente, com esse grande assunto que é o assunto da COP? Olha, o que nós fazemos no Instituto Terra, em Minas, nós temos aqui uma área de atuação de 30 mil quilômetros quadrados, é o tamanho de um pequeno país europeu, a Bélgica, literalmente, e nós temos aqui várias técnicas para trazer o debate para a população. Nós trabalhamos com sistemas de informação, formamos crianças de 12 anos, toda uma geração de crianças de 12 anos tem acesso às informações que lhe permitem entender quais são as grandes questões, quais são as soluções possíveis. Nós formamos jovem ao pensamento crítico, e esse pensamento crítico, nós ajudamos eles a traduzir eles em mídia social, para provocar o debate, para trazer para a sociedade esse debate de uma forma despolarizada, de novo, e ao mesmo tempo, nós temos vários exemplos positivos de como, no nosso caso, planta árvores para produzir gado, café, cacau, etc., de como essas técnicas têm um efeito positivo na vida cotidiana das famílias. A água volta nas terras, as nascentes voltam a jorrar, a água é um elemento importantíssimo na vida de todo mundo, a gente sabe disso, mas também isso resulta no aumento de produtividade das terras, né, e das produções agrícolas. Então, pelo exemplo e pelo debate e trazendo o sentido crítico para a população e confiando na inteligência de nós todos aqui. Você falou de povão, confiando na inteligência do povão, que tem a capacidade de decidir por si próprio quando ele tem as ferramentas para analisar quais são as forças que organizam a vida dele. Muito bom. Eu queria muito rapidamente, Juliano, falar sobre os eventos climáticos urgentes, né? A gente teve, por exemplo, nesse final de semana, um evento aqui local, então a gente pode colocar aqui na tela as manchetes que estão no nosso site. 90% de uma cidade fica destruída após tornado que causou 6 mortes no Paraná. O Paraná foi atingido por 3 tornados com vento de até 330 quilômetros por hora. É muito absurdo isso, né? Lula lamenta mortes e envia ministros ao Paraná após tornado. Então, a gente teve essa passagem do tornado. São 7 mortes até agora no sul do Brasil. Só na cidade de Rio Bonito, do Iguaçu, que fica no Paraná, justamente esse tornado ele deixou 6 pessoas mortas. Então, eu acho que isso casa com essa fala do presidente Lula, né? De um discurso negacionista, ao mesmo tempo que a gente vê eventos climáticos urgentes como esse que a gente teve agora aqui no Brasil e junto com a COP. É muito simbólico isso acontecer num momento como esse, né, Juliano? Olha, é simbólico, as imagens são terríveis, é terrível mesmo, quem vê essa cidade totalmente arrasada, parece que houve uma guerra lá, ela foi destruída de um momento ao outro, né? É muito difícil explicar esses eventos climáticos. Eu acho que a gente, pegando o exemplo desses eventos que acontecem, esses tornados que acontecem muito no sul dos Estados Unidos, que estão diretamente ligados à destruição da Amazônia. A Amazônia
floresta gigantesca, né, ela é um fator de estabilização da região em termos de eventos climáticos. E eu acredito que a gente conseguindo repensar a nossa relação com a agricultura, com a paisagem, trazendo esse debate para o público, a gente pode fazer muito melhor do que somente reagir a esses eventos. A gente pode começar a tentar prevenir, mas para isso é necessário que a gente traga esse debate para a população, é necessário que a gente faça essas escolhas diferentes, escolhas que vão proteger nossas vidas e que vão nos permitir viver nesse mundo que está chegando para a gente, o mundo das mudanças climáticas, desses eventos que, infelizmente, vão ter uma tendência a ser cada vez mais fortes, a acontecer com mais frequências. Então, a gente tem a obrigação de mudar a nossa forma de chegar à paisagem para poder tentar, o máximo possível, prevenir esses eventos, estabilizar nosso clima. Perfeito, Juliano, deixar de enxugar gelo, né? Muito obrigada pela sua presença aqui no N2, um prazer e até uma próxima. Obrigado.